E a tribuna é sua agora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu me organizar, que eu não estou muito acostumada a trabalhar com este objeto. Bom, sempre uma alegria estar nessa casa, né, onde o amparo e o calor do carinho, do aconchego a gente sente, né, só em chegar perto da casa. Fico muito feliz de retornar sempre a esse ambiente. Nós vamos hoje conversar, e eu estava até me lembrando que nós estamos no mês da mulher, né? Ainda estamos no mês de março, e coincidência ou não, eu vou falar sobre uma mulher. E ela, no nosso evangelho, se apresenta assim: chamo-me Caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Ou, em alguns outros textos, chamo-me Caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me. Eu sou a meta a que vós todos deveis avisar. O que se apregoa nos meios religiosos e principalmente no movimento espírita é que esse espírito que se comunica através das faculdades de uma das grandes médiuns do seu tempo, a Madame W. Crillon, no Círculo Espírita de Bordeaux, na França, junto a Allan Kardec, foi quem nos trouxe, dita por muitos, a mais linda e comovente prece da literatura espírita. Alguns a chamam de Caritas, outros Carita. Carita foi, na verdade, uma jovem em que acreditava-se e acredita-se, né, que esse espírito, no passado, se chamava Irene. E Irene foi uma jovem martirizada, queimada viva depois de ser abusada pelos guardas romanos, no ano de 305, na época em que, né, os cristãos eram perseguidos pelo imperador Diocleciano. Ela foi até canonizada pelas religiões e, a posteriori, veio a ser conhecida até como Santa Irene. Porém, para quem procurou um dia descobrir o que significava aquela prece de Caritas, que significa paz, ela se atribui, então, a esta que teve em uma de suas encarnações o nome de Irene. Irene, com suas duas irmãs, foram mortas, né, em função de não negarem a sua fé ao Cristo Jesus e ao Deus único. Ela tinha em casa livros que falavam sobre as histórias de Jesus, a Bíblia. E quando foi encontrado, as suas irmãs foram presas antes dela, porque ela
conseguiu escapar para as montanhas, mas depois foi presa e viu as irmãs sendo mortas. Alguns dizem que foram decapitadas, outros que também foram queimadas vivas, e ela, especialmente, além de ter sido cruelmente abusada pelos guardas romanos, foi também queimada viva. E por que eu conto a história de Cáritas? Principalmente, eu posso dizer a vocês, por esse primeiro parágrafo do item 13 do capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o tema "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita". E Irene foi assim, trabalhou, divulgou a doutrina, ajudou a todos que pôde e morreu pelo Cristo. Uma mulher de fibra que não abjurou, não negou a sua fé, nem diante das ameaças de morte. E que volta mais tarde, há 151 anos atrás, para nos trazer, próximo ao Natal, a mais bela das preces. E uma prece que, se a gente prestar atenção em palavra por palavra, nós vamos ver que ela não pede nada a si mesma. A prece é toda voltada ao outro, ao bem do outro, do que sofre, do que pede, do que necessita do amparo, seja físico, seja moral. Ela traz o seu aconchego, ela traz em sua prece a sua crença, firme e convicta de que o caminho que nos leva ao Pai é a caridade. E assim, não bastando, ela se declara como a caridade. Chamo-me caridade. E vejam como é interessante a maneira como ela se coloca. Na carta que ela envia, em Lyon, né, em 1861, normalmente pela médium Madame Curie, que eu falei para vocês, ela começa, depois de se apresentar como caridade, dizendo: "Dei esta manhã o meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas." E aqui vocês podem até me perguntar: como assim ela deu um giro pela manhã e agora vem conversar com a gente? Sim, porque como uma
excelente trabalhadora, como um espírito iluminado na luz do amor e da caridade. Mesmo no plano espiritual, dedicava-se a nos trazer mensagens que nos proporcionam confiança, coragem e incentivo para praticarmos e auxiliarmos aos nossos irmãos. E é claro que ela vem nos pedir o auxílio, porque ela pode até acalmar-lhes os corações, intuindo-nos num pensamento de fé, de esperança, de amor, mas o pão bendito que a maioria deles necessita, éramos nós que teríamos as condições para lhe oferecer. E aí, ela continua e diz: elas precisam ouvir-me, e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente a alimentação. Vejam que palavras de visão daquela que realmente se propõe a abraçar aqueles tão necessitados. Os textos de Carita são maravilhosos, mas se eu ficar aqui só lendo os textos, ou vocês vão dormir, ou vão se cansar da minha voz, ou o tempo vai acabar e eu não vou ter dito tudo que eu vim aqui para dividir com vocês. Ela, mediante todas essas vivências, nos traz mensagens para que consigamos compreender as possibilidades que cada um de nós tem e pode fazer para o auxílio do outro. E ela diz assim: escutai agora o que é a caridade. Para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias. O que de vós depende, far-me-ei compreender por exemplos. Então ela traz aqueles exemplos básicos de pessoas que se reúnem para aliviar a fome, o frio de muitos de nossos irmãos, né? Como nós, tantos nos reunimos para auxiliar os nossos irmãos gaúchos quando tudo perderam, tiveram frio, tiveram fome, né?
E é isso que ela fala sobre caridade, o amparo ao outro. Porém, ela diz também: há várias maneiras de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá, quanto para quem a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. E é isso, eu acho assim, o calcanhar de Aquiles de todos nós. Porque nós já temos a noção, ou deveríamos pelo menos ter a noção, do que é a esmola, do que é a beneficência e a importância de tudo. Porque mesmo que alguém jogue uma esmola a um pobre, para esse pobre vai fazer diferença. O pão, 50 centavos, o R$1, para ele fará muita diferença. Para quem deu, cabe a ele e ao seu coração e à sua consciência compreender. Porém, nós precisamos lembrar que, além dos casaquinhos de lãs, dos enxovais, das sopas, dos sanduíches, seja qual for o tipo de beneficência que nós conseguimos entregar com amor, afeto e caridade para com os nossos irmãos mais necessitados, nós temos muitos ao nosso redor, ao nosso lado, que também necessitam da nossa caridade. E essa caridade é a mais importante, porque ela é feita em silêncio. Ela é feita sem provas materiais do que nós estamos fazendo. É aquela que é indulgente, ou seja, é aquela calada que nos faz amar aqueles que nos odeiam, a perdoar aqueles que nos ofendem, a calar frente àqueles que gritam. É quando nós entendemos que também somos fracos, que também precisamos de apoio, de força, de amparo, que também erramos, ou como costumam dizer, não sei se a juventude de hoje fala assim, pisamos na bola. Acho que já está mais ultrapassado, né? Mas, enfim, é o que eu ainda me lembro.
de ditos populares. E se nós cometemos as nossas falhas, somos imperfeitos, qual o direito que temos de julgar e culpar alguém por suas atitudes e pensamentos? Pelo que fazem ou deixam de fazer. Ser caridoso é um exercício diário para consigo e para com o próximo. Ser caridoso para conosco é compreendermos que somos limitados, que ainda, falo por mim, não sei se teria forças suficientes para me deixar levar à fogueira viva. Ainda não sei. Mas, se um dia preciso fosse, gostaria de poder ter a fé de Irene, de Joana de Cusa e de tantas outras mártires que nós temos ditadas, né, por tantas bibliografias que temos ao nosso dispor. Perdoar-se mutuamente suas fraquezas são, na verdade, um ato de grandeza, de estar-se crescendo e assim evitando de ferir-se e ferir a outra. Porque nós sempre esquecemos de nos colocar no lugar do outro. E nós avaliamos o outro pelo que nós pensamos. Mas nós não estamos e não somos o outro. As suas vivências são únicas. As suas razões são únicas. Podem ser parecidas, podem ser semelhantes, mas nunca serão iguais. Como não são iguais os filhos de uma só mãe, todos têm a sua particularidade. E como filhos do Mestre, do Pai, temos também as nossas particularidades. Somos alguns mais experientes do que outros. E quando eu falo experientes, eu falo pela experiência mesma de ter vivido, encarnado, desencarnado, sofrido, passado, julgado, voltado, ido novamente e vindo novamente. E por conta disso, mais lapidados do que muitos, que ainda estão mais em pedra bruta do que no meio da lapidação, né? Porque a gente, para chegar em pedra preciosa, vai levar ainda um pouquinho mais de tempo, o planeta está começando a ficar melhor e a gente, com ele, se Deus quiser, também vamos melhorar mais e mais. Porém, né, com todas essas diferenças, é que nós não podemos deixar de observar que cabe a nós apenas oferecer aquilo que temos e, de preferência,
o amor. Porque quanto mais nós nos amarmos, cuidando de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, mais poderemos oferecer ao outro este desejo de amor, de paz. É o abraço sincero, é o olhar fraterno, é o sorriso, é o bom dia, é a oração, que paramos por um minuto para enviar aquele que ainda talvez nos incomode, que ainda talvez nós não consigamos nos desvencilhar plenamente de sentimentos difíceis, mas para quem nós ainda vamos nos esforçar em pedir que, se o meu amor não for suficiente, que Deus o ame por mim, que faça-o sentir esse amor. E esse ato de caridade, repetido muitas e muitas vezes, ele se tornará natural. Não é assim? Dizem que quando a gente conta uma mentira, não sei quantas vezes, a gente passa a acreditar na mentira. Eu prefiro dizer que quando a gente conta uma verdade, quer essa verdade, por muitas e muitas vezes a gente a repete, ela vira essa verdade. A gente acredita e começa a praticá-la com mais facilidade. E aí a gente abraça todos os desejos de amor, de prece, de união, para conosco, para com o mundo, e poderemos, unidos, um dia, secarmos as lágrimas de tantos que sofrem na miséria. Miséria essa que nem sempre é só material, que na maioria das vezes pode ser ajustada através do amor, da presença sincera da caridade. Porque caridade é algo que nós todos podemos usar e deveríamos ter como nome ou sobrenome. É uma busca, porque é ela que irá nos conduzir ao aconchego do Pai. É ela que nos faz crescer, desenvolver e colocar passos firmes no encontro com o Pai. Porque sem a caridade não há salvação. E voltando a Caritas, ou Carita, tanto faz, nós vamos encerrar dizendo essa prece, e eu espero que cada um procure em sua mente sentir, partilhar, comungar das palavras de Carita. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança, àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita sempre aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. Cáritas, em 24 de dezembro de 1873, há 152 anos, 151, vem nos dando essa lição de amor, de amparo e de humildade, porque nós precisamos também de muita caridade. Que a luz de Santa Irene ou de Irmã Cárita esteja com todos nós, hoje e sempre. Obrigada a todos, obrigada a casa.